Pois bem, agora vamos falar de dois tipos de capitalismo: o capitalismo comercial e o capitalismo industrial. Diz assim: o capitalismo comercial vigorou na Europa entre os séculos XV e XVIII, quando o acúmulo de capitais por meio do comércio originou o capitalismo. Nessa época, predominava uma política mercantilista de expansão marítima, na qual terras até então desconhecidas pelos europeus foram conquistadas. Essas, essa, essas empreitadas comerciais foram financiadas por comerciantes ricos e viabilizadas devido aos investimentos em inovações dos transportes marítimos, com destaque para os conhecimentos desenvolvidos em Portugal. Então, vejam, o capitalismo comercial vigorou onde? Na Europa, entre os séculos XV e XVIII. Aí destaque, como ele fala aqui, né, para os transportes marítimos, em especial e em destaque para Portugal, certo? Não esqueça que Portugal naquela época era potência marítima, ok? Continuando, nesse período chamado Grandes Navegações, as potências europeias, olha, de novo, as potências europeias da época, Portugal, Espanha, Holanda e França, chegaram a lugares distantes, estabeleceram colônias e expandiram o comércio de riquezas naturais e produtos manufaturados. Com o comércio acumulava-se o capital. Então vejam, né? Portugal, Espanha, Holanda e França. Eles chegaram aonde? Lugares distantes. Ora, Portugal chegou aonde? Até aqui a gente, aqui na América, perfeito? Naquela época era distante, não esqueçam disso. Diz assim: as transformações no espaço geográfico mundial foram produzidas entre o final do feudalismo e o início do capitalismo comercial. As grandes navegações proporcionaram contato entre povos de diferentes continentes e a expansão da cultura ocidental. Iniciaram-se o intercâmbio de produtos, os avanços nas técnicas de navegação e a produção de mercadorias. Nos territórios colonizados, os países colonizadores começaram a dizimar os povos nativos, escravizar e comercializar as pessoas negras africanas e a explorar os recursos naturais. Além de fornecer recursos, as colônias eram importantes mercados consumidores dos produtos manufaturados europeus. A acumulação de capitais foi essencial para o desenvolvimento da segunda fase do capitalismo, o industrial. Então vejam, aqui, né, no início o avanço nas técnicas de navegação, né, e a produção de mercadorias. Ele falou que aqui, que nos territórios colonizados, os países colonizadores começaram o quê? A dizimar os povos nativos. Não foi muito diferente aqui na nossa região, tá? E quando os colonizadores chegaram aqui, por exemplo, ao Brasil, os portugueses, tinham o quê aqui? Aqui tinham os indígenas. Eles foram o quê? Dizimados. Não esqueçam disso, tá? E na África, começaram a escravizar e comercializar as pessoas negras africanas e a explorar os recursos naturais. Então vejam, os colonizadores eles fizeram muito mal às nossas terras, ok? Eles não foram bonzinhos com a gente, não esqueçam disso. Capitalismo industrial. Essa fase do capitalismo se desenvolveu entre os séculos 18 e 19, quando ocorreram a primeira e a segunda revolução industrial, onde? Lá na Europa, ok? Nas quais a indústria dominou a atividade econômica, o acúmulo de capital, originado na fase do capitalismo comercial, possibilitou grandes investimentos na mecanização e no desenvolvimento de técnicas de produção. Assim, o capitalismo ganhou um novo rumo, e as cidades, além de atividade comercial, começaram a abrigar também a produção industrial. Os métodos artesanais e manuais foram aos poucos o quê? Substituídos, ok? Eles foram substituídos por quem? Pelo uso de máquinas. Esse período também é marcado pela queda das monarquias absolutistas e do clero e pela ascensão da burguesia. O que é burguesia? É classe de comerciantes, ok? Uma nova classe social também nasceria na Revolução Industrial, que era o quê? O proletariado, que são o quê? Os trabalhadores, ok? Os proletários formam o grupo social que não possui capital, ou seja, não possui dinheiro acumulado e não dispõe de indústrias ou máquinas, meios de produção. Portanto, para garantir a sobrevivência, precisam vender sua força de trabalho em troca de um salário. Então, eles são o quê? Os proletariado, ok?